Vou apresentar agora e convidar a vir aqui ao palco os painelistas do nosso tema, a visão de importantes players sobre o hidrogênio verde. Senhor André Gellers, Country Manager da SMA Brasil. Senhor Corentin Vallée, Business Development da John Cockerill. Senhor Rodrigo Regis de Almeida Galvão, Diretor de Negócios e Inovação do Parque Tecnológico Itaipu. Senhor Jurandir Picanso, Presidente da Câmara de Energias Renováveis do Ceará. E senhor Michel Vreisen, representante para o Brasil da John Cockerill. A moderação deste painel será feita pelo senhor Victor Catribe, analista do Observatório da Indústria da FIEC e assessor técnico da ABGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Antes de iniciar, queria dizer que é uma honra estar aqui nessa Casa da Indústria, representando a FIEC e o Observatório, num evento tão importante que busca incentivar o hidrogênio, que, como a gente vem falando, vai ser uma peça-chave na transição energética. E é uma satisfação pessoal muito grande estar aqui, poder contribuir, como já falei, e me sinto muito honrado e orgulhoso de estar aqui. Para a gente iniciar, eu queria dizer o seguinte, a gente sabe que o hidrogênio, como a gente vem falando aqui nesse evento, vai ser uma peça chave no contexto da transição energética, na descarbonização de setores que, sem o hidrogênio, seriam dificílimos de descarbonizar. E eu queria saber dos senhores o que a empresa, instituição, poderia contribuir no mercado do hidrogênio verde, principalmente nesse estágio inicial, que apesar da gente estar com uma grande perspectiva de crescimento, a produção de hidrogênio verde ainda é muito baixa. Então, como é que os senhores veem a empresa, a instituição de vocês, pode contribuir nesse mercado no estágio inicial, antes de um crescimento, antes de uma maturação do mercado? Eu queria agradecer a oportunidade de estar apresentando, trazer esse e-mail para vocês hoje. Queria agradecer aqui à FIEC, as autoridades do Estado do Ceará e a todos os participantes. Aqui é uma honra, um prazer estar aqui no lançamento dessa iniciativa e talvez uma das pedras fundamentais do desenvolvimento da economia do hidrogênio verde no Brasil. Vou falar um pouco da contribuição da SMA. A SMA é uma empresa com 40 anos de energias renováveis, completando esse ano, com sede na Alemanha, e a gente iniciou trabalhando com energia solar fotovoltaica. A gente acredita que o hidrogênio verde faz parte do processo de transição energética, né? A gente defende muito um processo de transição e não de ruptura energética. E a gente acredita que a evolução tecnológica que permite que você coloque o hidrogênio com uma base positiva de energia dentro da economia é revolucionária em diversos setores da economia. Na SMA, a gente trabalha hidrogênio dentro do processo de integração das nossas energias. A gente trabalha muito com a integração de energias renováveis. A gente começou com a fotovoltaica, mas a gente integra também eólico com fotovoltaico, biogás, e temos equipamentos que são convertidos facilmente para retificadores de energia, para eletrolisadores e células de hidrogênio. Então, nesse caso, a gente já tem uma tecnologia, já temos 16 projetos em funcionamento no mundo. Queremos lançar o primeiro no Brasil, já temos um projeto piloto no Brasil em desenvolvimento, e os nossos equipamentos trabalham na base da conversão de energia para eletrolisadores, né, e de forma eficiente com a tecnologia do IGBT, que é uma tecnologia que garante uma grande resiliência e qualidade da energia. Então, a gente trabalha com uma eficiência máxima nas conversões de energia. Então, a SMA desenvolve sistemas para dar apoio à conversão de hidrogênio, também para a eletrificação de áreas onde você não tem rede elétrica, para a gente fazer microgrids através de armazenamento, né?
além de todo o processo regular do fotovoltaico que já está bem desenvolvido. Né? Então, alguns dos aspectos que ele pode ajudar. Vou passar aqui. Obrigado. Eu sou representante de Jodcockry. Jodcockry é grupo de mais de 200 anos que nasceu na Bélgica. Estamos presentes em 5 setores diferentes: a energia, o ambiente, a indústria, os serviços, assim que a defesa. Parte de nossa história, desde mais de 25 anos, estamos desenvolvendo e fabricamos hidrogesadores de grande tamanho até os pressurizados. Estamos os líderes no mundo nesse campo. O nosso objetivo aqui é de poder oferecer nossas soluções de hidrogesadores, de soluções integradas. E é uma honra de ser presente aqui para isso. E agradeço ao grupo FRG, assim que é a FIEC pela organização desse evento, que é muito bonito. E vou deixar a palavra para... Eu vou pedir licença, desculpa, mas falar com a máscara aberta. Primeiramente, meu melhor bom dia a todos. É um prazer estar aqui discutindo sobre esse tema. Eu queria também aproveitar essa cidade calorosa e mandar um abraço para todos do tamanho da Itaipu Nacional, nossa maior usina hidrelétrica renovável de produção de energia do planeta. Bem, assim, esse é um tema muito interessante de como a gente pode contribuir, né? Como é que a Itaipu e o Parque Tecnológico Itaipu, no qual eu atuo, a gente trabalha nisso. A gente já, há 10 anos a gente já tem uma usina de produção de hidrogênio. Naquela época, quando foi pensado, o Brasil vivia um momento um pouco diferente. A gente tinha um excesso de água e muita água era vertida, Jurandir. Então, aquele negócio que a gente, quando visitava a Itaipu Nacional e via aquele vertedor aberto, aquilo era milhões de dólares jogando e indo embora. Então, a estratégia na época de Itaipu para trabalhar com hidrogênio foi para armazenar, fazer produção de hidrogênio para armazenar essa energia. A nossa realidade hoje é diferente, a gente passa por uma crise hídrica grande. Se a economia retomar com velocidade, a gente tem alguns gargalos do ponto de vista de oferta de energia, muito embora, como o Jurandir ontem apresentou brilhantemente, a nossa capacidade de oferta é 17 vezes maior do que a nossa demanda nos próximos 15 anos, é isso, né? 50, até 2050, né? Mas o que é que eu vejo nisso? Assim, nós estamos atuando, nós temos essa área tecnológica e que até o nosso colaborador está trabalhando ali na questão da academia, mas a gente tem um grande desafio, que é um desafio de questão de estruturação e organização do mercado, né? E a gente, como Parque Tecnológico Itaipu, a gente está se propondo a trabalhar em rede. Eu queria parabenizar o estado do Ceará. Embora eu estou há 10 anos lá em Foz do Iguaçu, eu sou nordestino, pernambucano, e do mesmo jeito que o Luiz Gonzaga falava que uma banda dele era pernambucana e outra banda dele era cearense, eu também sou da mesma linha. Eu sou apaixonado pela região do Crato e de Barbalha e do meu padrinho Patrício Juazeiro do Norte. O Estado está de parabéns pela essa organização institucional e política, que ela é muito importante para dar segurança. Tem uma coisa muito importante quando a gente pensa em desenvolver um novo mercado, desenvolver uma nova cadeia, que chama de custos de transação. Os custos de transação em qualquer processo econômico, ele se dá, tem vários fatores que influenciam ele. A questão da incerteza dos atores envolvidos, a racionalidade limitada dos atores envolvidos que não sabem do que está sendo tratado naquele momento, de quais são os produtos e quais são os riscos envolvidos. A assimetria de informações, isso é um fator relevante. O risco do oportunismo. Eu atuei muito forte no desenvolvimento, quando a gente começou a trabalhar a geração distribuída, eu atuei fortemente junto com a ANEEL, dentro das resoluções de estados e resoluções federais, porque eu acredito, o que a gente tem que pensar é como a gente organiza a nossa cadeia produtiva, como é que nós nos organizamos para reduzir o que eu chamo dessas falhas organizacionais que é dentro desses fatores, que é a incerteza, a racionalidade limitada, porque toda vez que você tem um ambiente de incerteza, racionalidade limitada, assimetria de informação, o juro cresce.
Então, para a gente desenvolver mercado, a gente tem que ter financiamento, a gente tem que ter segurança institucional. E isso o Estado do Ceará está de parabéns em promover esse ambiente institucional, mas a gente precisa desenvolver isso para o Brasil. A gente tem que ter um plano que visualize isso, que crie essa segurança jurídica federal, e os estados, de acordo com cada vocação, vai desenvolvendo seus projetos. O Brasil tem uma vantagem do ponto de vista de modelo de negócio por ter um sistema integrado nacional. Isso é uma vantagem, um grande diferencial brasileiro. Então, nós visualizamos como parque tecnológico que atua nessa questão de hidrogênio, que nós precisamos se organizar, e nós nos posicionamos nesse sentido de trabalhar essa rede de parceiros que está atuando a nível Brasil, para a gente reduzir esses custos transacionais, para a gente dar competitividade para o hidrogênio no Brasil. Tem muita questão de regulação que a gente tem que vencer, tem muita questão do ponto de vista jurídico que a gente tem que vencer no país, de tributos. A gente tem que tirar da cabeça das secretarias da Fazenda que dar incentivo reduzir a arrecadação. Isso não é uma verdade quando se trata do mercado que está em desenvolvimento. Quem estuda economia sabe, matriz insumo produto, você cria incentivo num setor e você acaba gerando receitas e arrecadação em outros setores. Bem, então, e você da geração distribuída sabe disso. Então, para começar, eu colocaria essa é a posição e a contribuição que a gente quer dar, né? Contribuir, obviamente, nos aspectos que são além da tecnologia, que são os grandes desafios que a gente tem no Brasil, e quem é empreendedor aqui sabe o desafio que é empreender nesse país. Vou pegar carona no Rodrigo, a gente quebrou a barreira, né? É muito difícil. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Apenas para complementar o que o Coronel falou, sou mais suspeito dos dois, porque atuo mais na área comercial, então minha empolgação e meu entusiasmo é um pouquinho diferente. Mas, realmente, como não se empolgar para uma situação dessa, onde foi mostrado todo o potencial do Ceará, mas no Brasil de forma geral, acreditamos, não é de agora, não é mera oportunidade, a John Cochran já está atuando dentro do mercado renovável anos, talvez quase 2 décadas, eu acho. Então, essa parte aqui do hidrogênio é só uma parte, assim, pequena ainda, né, iniciante das atividades da John Cochran no mundo afora. Estamos construindo uma gigafactory lá no leste da França, com potencial de construir eletrolisador até 300 megawatts de capacidade de produção instalada para chegar a 1 gigawatt. Então, a gente acredita muito nesse mercado, obviamente, além de uma tecnologia solar também que a gente está desenvolvendo com sucesso agora. Então, se apresenta aqui para nós era uma obrigatoriedade, era óbvio. Obviamente, os grandes atores que já assinaram alguns contratos, memorandum of understanding, para investir no Ceará na produção de hidrogênio verde, a gente precisava ser presente a esse evento, né, fazer esse networking, para mostrar realmente que a John Cochran participe mesmo nessa evolução do mundo mais verde, né. Não é simplesmente uma palavra comercial, né? Todos nós temos filhos, netos, ou alguns talvez bisnetos daqui a pouquinho, no meu caso. Então temos que pensar também no futuro dessa geração, não simplesmente pensar a curto prazo. Acho que o movimento está lançado, não vai ter volta, realmente. Então temos que acompanhar, quase filosófica, né? Mas realmente não tem jeito. Realmente temos que seguir esse movimento. Ele é virtuoso, eu acho, né? E John Cochran não poderia ficar fora. Uma empresa que está mais de 200 anos no mercado, não é à toa, sempre acompanhou o movimento, até antecipou através do desenvolvimento tecnológico, né? Então temos que continuar nesse rumo, né? Eu concordo também com o Rodrigo. Além da empolgação, temos que ser um pouquinho pé no chão, e às vezes as coisas têm que amadurecer mais um pouquinho, né? Essa marca regulatória se torna uma peça realmente chave, né? Quem está investindo no Brasil, né? Além de representar John Cochran, eu tenho uma atividade ou outra onde investir dinheiro numa fábrica, não é para qualquer um, né? O Brasil não é para fraco, como você sempre ouve falar, mas a gente precisa dessa segurança. O dinheiro está rodando lá, voando em volta do planeta Terra, precisa de alguns lugares para pousar, mas precisa de um lugar seguro
Então, a gente precisa dessa segurança jurídica, né? Ter uma visão há 15, 20 anos para poder realmente ter essa tranquilidade, né, de investir pesado, não apenas no equipamento, mas no futuro, que eu acho realmente brilhante aqui no Brasil, para concluir. O meu cumprimento a todos. A minha participação aqui vai ser muito pontual, porque, na realidade, nós estamos diante dessa grande oportunidade que nos foi concedida pela natureza, que é exatamente o sol e o vento que nós temos aqui na região Nordeste. No entanto, todo o processo é dependente de tecnologia. Eu tomei conhecimento do hidrogênio, da importância do hidrogênio, acidentalmente. Eu fui participar de um programa de visitas técnicas da Alemanha em 2016 e fui visitar uma feira tecnológica de energias renováveis. O que eu encontrei lá foi uma série de experimentos e de desenvolvimentos de hidrogênio. Aí eu tomei conhecimento de hidrogênio, fui me informar. Isso em 2016, a Alemanha já pesquisando pesadamente nessa área do hidrogênio. E agora nós temos essa oportunidade que tudo depende da tecnologia que nós não temos, que quase toda ela está lá fora. E se nós quisermos ter um grande aproveitamento dessa nossa riqueza da natureza, é preciso que a gente se insira nessa cadeia produtiva, desde a pesquisa básica, pesquisa tecnológica. E isso, eu sei que as empresas que estão aqui representadas, a SMA e a Johnny Cocker Hill, todas são empresas de elevado conteúdo tecnológico. Eu queria ouvir, assim, a opinião, como nós podemos fazer, porque nós temos aqui um representante exatamente do elo de ligação, que é o Parque Tecnológico de Itaipu, que foi um parque tecnológico que ele explicou aqui, por que se interessaram pelo hidrogênio. Ele foi pioneiro porque teve esse interesse pelo hidrogênio, na possibilidade de armazenar energia. Mas a parte de pesquisa básica, as universidades desenvolvem. A parte tecnológica, realmente, nós estamos muito atrasados. Como fazer? Porque se nós não trouxermos a cadeia produtiva para cá, desde o desenvolvimento da tecnologia, a produção depois dos equipamentos, o aproveitamento vai ser muito pequeno desse grande bem da natureza que nós temos. Então, Vitor, eu queria voltar a palavra para você, mas eu gostaria de que depois os representantes aqui da SMA e da Johnny Cocker Hill e do Parque Tecnológico de Itaipu dessem uma opinião a respeito como que nós devemos fazer, que caminho devemos seguir para internalizarmos um pouco esse desenvolvimento tecnológico aqui. Doutor Jurandir, seu pedido é uma ordem, né? Então vamos seguir a sugestão do doutor Jurandir, né? Então acho que a próxima pergunta, provocação seria como internalizar essa tecnologia, né? De modo que a gente consiga desenvolver o mercado, principalmente aqui no Brasil. É uma pergunta maravilhosa, realmente, ela é incrível, porque, bom, a gente está nessa parte das energias renováveis, eu estou particularmente há 6 anos, mas eu tenho uma vida pregressa na energia, e a gente sabe que existem programas de pesquisa e desenvolvimento, diversos programas estabelecidos. Eu queria até citar especificamente aqui no Ceará, um projeto de geração de energia através das ondas, que foi feito no Porto de Pecém, que era um programa maravilhoso e inovador, isso foi por volta de 2010. E uma vez que o prazo do P&D acabou, eles desmontaram a usina. Daí foi um pouco triste. E cabe justamente nessa pergunta do Dr. Jurandir. Então, o que está faltando? Os projetos de P&D existem. Existe a forma de você fundiar esses projetos, de patrocinar os projetos de P&D.
E depois, o que acontece? Durante o projeto do P&D existe uma realização de um arcabouço regulatório para que isso se torne um mercado efetivo. Eu acho que é aí que começa a entrar o gap do mercado. Aí que você precisa realmente investir na realização de um arcabouço regulatório para esses projetos de pesquisa e desenvolvimento. E também a atração de recursos, através de financiamentos, para que uma economia se forme a partir disso. Porque, sim, os projetos de P&D precisam ter um prazo para terminar, porque depois disso eles não são mais pesquisa, já são demonstrativos. Então, que esses projetos não sejam apenas realizações para fins de marketing, né, não se realizem apenas no horizonte de propaganda e marketing, mas que sim, que recebam incentivos para atrair investimentos e se multipliquem em projetos úteis para a sociedade. Eu acho que é muito interessante que agentes de diversos setores comecem a olhar seriamente para os projetos de P&D, e existem em diversos setores da economia, setores regulados da economia, onde existem fundos de pesquisa e desenvolvimento, fundos de eficiência energética, que muitas vezes, após o período estabelecido, infelizmente, morrem. Né? Então, eu acho muito interessante a sua pergunta. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar que a gente crie esses elos de desenvolvimento a partir dos projetos de P&D. Existem pesquisadores maravilhosos aqui no Brasil, universidades muito dedicadas, né? A gente tem gente muito inteligente, mas, infelizmente, a gente sofre também com a evasão desses cérebros, né? Que, quando na hora de realizar um mercado realmente pujante para as suas tecnologias, muitas vezes você sofre atração aí dos Estados Unidos, da Europa, os nossos melhores pesquisadores se sentem tentados a dar continuidade às suas excelentes ideias em ambientes mais férteis. Então, eu acredito que seria isso, né? O fluxo financeiro e também a criação de ambientes regulatórios para essas novas tecnologias. Eu falei de forma bem genérica, não entrei em questão de energia renovável ou hidrogênio, porque eu acho que isso seria um pensamento que valeria para qualquer área. Tá? Então, essa é a minha visão particular. Obrigado. Como falou o meu colega Michel, já teve muitos memorandos de entendimentos que foram assinados lá no Ceará, mas não estamos unicamente interessados de trazer nossas tecnologias. Também queremos criar muitas parcerias locais, ter uma participação local importante pela produção e também a fabricação dos nossos eletrolizadores, que seja pelos componentes eletrônicos ou todo componentes de pressurização. Temos uma base muito forte aqui no Brasil, como nossa subsidiária John Cochrane Serviços Brasil, que está baseada em Joinville e em Macaé. Já essa presença que representa 500 colaboradores lá. E também muito estratégico para nós, para também podermos desenvolver aqui nossas atividades de hidrogênio. E também estamos muito abertos para criar parceria com universidades, com institutos de pesquisa e desenvolvimento, para continuar e apoiar esses organismos, para continuar desenvolver aqui no Brasil a linha do hidrogênio. Doutor Jandir, muito obrigado pela sua pergunta. E eu acho que a primeira coisa que o Brasil precisa é ter um programa de Estado do ponto de vista de desenvolvimento de ciência e tecnologia, sabe? Eu lembro que eu vi os dados da IEA, e quando você vê assim, os investimentos em construção de usinas, o Brasil e os países em desenvolvimento são os países que mais investiam em construção de usinas renováveis. Mas quando você pegava um dado sobre investimentos em tecnologias, em inovação nas tecnologias de energias renováveis, os países em desenvolvimento não estavam lá. Eu participei, a gente estava falando do PROINFRA, eu participei do PROINFRA, era aluno de graduação, e participei de alguns projetos na área de eólica, e principalmente de eólica, que deu o primeiro boom no Brasil, e muito das tecnologias
que vinham não eram tecnologias tropicalizadas e acabaram alguns dando muito problema, né? Porque não estava preparado para a nossa realidade aqui de Brasil. E o que me incomoda hoje é a falta de uma grande estratégia de Estado para isso. E quando falta estratégia de Estado e gente para pensar nisso, do ponto de vista do Estado brasileiro, abre espaço para vir uma relação de impor ou de dar orientações de como o Brasil deve seguir em cima de suas tecnologias, e por falta de uma estratégia nacional, a gente segue do que é imposto. Eu me recordo, eu participo ativamente da questão de geração distribuída e de biogás no Brasil, e aí eu vi uma grande discussão na época do modelo feed-in tariff. Cara, não faz sentido feed-in tariff no Brasil. Mas a discussão era para trazer feed-in tariff no Brasil. Outra coisa que trouxe para o Brasil uma discussão, que agora começou a produção de etanol do milho, mas era a produção de biogás através de milho, que não faz sentido. Não fazia sentido discutir produção de biogás através de milho num país onde você tem uma produção pecuária grande, que eu podia usar rejeito para isso, para trabalhar uma agricultura sustentável. Mas esses modelos vinham de fora, e aí cabia a gente, como sociedade organizada, dizer assim, isso aqui no Brasil não serve, pô. Não queremos isso aqui. O modelo tem que ser esse aqui. Então a gente tem que ter algumas preocupações, doutor Jurandir, e o senhor está corretíssimo. Quando fala que o Brasil não tem mão de obra qualificada, isso é uma mentira. Mentira. Né? Uma tremenda mentira, a gente tem vários doutores de mão de obra qualificada. E quando a gente fala de um modelo... eu acredito que em relação ao hidrogênio, eu sou uma pessoa que não acho que a gente tem que tropicalizar tudo, que tem que ser tudo tecnologia nacional, mas a gente tem que saber o que é que a gente tem que nacionalizar. Porque quando a gente trabalha de nacionalização, a gente tem que se ligar que o modelo é global, e na hora que eu produzo alguma coisa que tem peso, isso tem custo e logística, e você vai competir com os caras de olho puxado, os chineses, que são fantásticos e que têm uma competitividade que a gente não tem. Essa é a realidade. A Embraer, ela tem uma competitividade que é na integração de sistemas e no software desenvolvido. Isso tem um espaço gigantesco quando a gente fala para o setor de energia no Brasil. O Brasil é uma referência em energia renovável e a gente, às vezes, o setor elétrico vende muito mal. A gente tem coisas no setor elétrico que é motivo de orgulho. Por exemplo, ninguém tem um sistema integrado nacional como o nosso. E a gente não vende isso. E na hora que a gente vai discutir geração distribuída para pensar conceitos de microgrid, ou pensar de como a gente vai pensar modelos de negócio para viabilizar hidrogênio dentro do sistema integrado nacional, isso é uma coisa que só o Brasil tem. E a gente tem isso com maestria, isso é um orgulho nosso. Eu acho que o sistema integrado nacional é uma coisa que a gente diz assim, isso é um orgulho nosso. Obviamente que a gente tem que pensar nos novos modelos. Então a primeira coisa que eu acho é isso. E duas coisas que eu vou complementar, né, que aí foi uma experiência própria. Eu vou falar um pouco só rapidamente da minha carreira, né? Eu tava para sair de onde eu estava para ir para outra organização, optei ficar pelo desafio da questão do empreendedorismo. Eu acho que as ICTs e os centros de tecnologia e universidades têm que mudar o mindset. O mundo está mudando, gente. Eu sempre falo assim, toda palestra que eu vou, o mundo não será mais como antigamente, como falava Legião Urbana. Então não dá para projetar o futuro baseado no passado. Laboratórios de universidades não pode ser mais de um dono. Laboratório de universidades tem que ser uma plataforma de negócios que aumente a acessibilidade de futuros empreendedores a desenvolver soluções e que os professores e os caras que estão no laboratório sejam orientadores para que aquelas tecnologias desenvolvam. Eu acreditei tanto nesse modelo, eu acredito tanto nesse modelo que a gente lá no Parque Tecnológico Itaipu fez isso com os nossos laboratórios no tema de cidades inteligentes. Era uma coisa de quebra de paradigma. E em 2 anos, com pouco investimento, abrindo o nosso laboratório para virar uma plataforma para que as empresas ou quem quer empreender use aquilo ali, em 2 anos nós geramos mais de 200 produtos e eu estou atendendo mais de 5 mil clientes com startups. Olha que quebra de paradigma. Se eu pego o mesmo recurso e coloco para o desenvolvimento só de um produto dentro do ICT no modelo antigo, eu não fazia isso chegar no mercado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter como estratégia dentro das universidades e das ICTs. E o segundo ponto é inverter a lógica de como a gente desenvolve pesquisa. Estou com um colega aqui, o Alisson, que é do nosso núcleo de inovação tecnológica, que a gente mudou a lógica. Obviamente a gente nasceu para atender demandas de Itaipu e à medida que o modelo, que o parque foi se desenvolvendo, a gente tem que começar a fazer uma leitura diferente, o que é o óbvio. Eu vou falar aqui uma coisa que é óbvia para vocês, que é
temos que estudar, entender as dores de mercado para trazer para dentro, para desenvolver as soluções. É óbvio isso. Mas na academia não é tão óbvio assim, porque o cara tem a linha de pesquisa dele quer continuar. Então a academia tem que aprender a pensar no modelo e as ICTs de quais são as dores do mercado. E eu acho que aqui no Ceará, eu já falo a gente, não, acho que no Ceará avançou bastante nisso. Então, assim, quais são as dores? O que é que a gente quer? E quando se trata de hidrogênio, a exportação é o primeiro passo. Mas o Brasil tem um mercado interno grandioso para ser desenvolvido. E através desse mercado interno, a gente tem que estimular e criar políticas para desenvolver a nossa cadeia nacional também. Acho que é isso, doutor Jandir. Vou pegar um gancho novamente no Rodrigo. Eu não gostaria que o hidrogênio se tornasse um novo minério de ferro, o milho, o soja, né, um commodities, né, plenamente contigo, tem um potencial gigantesco do consumo do hidrogênio aqui no Brasil mesmo, né. E, voltando a essa dicotomia entre uma certa realidade e academia, eu não sei se a palavra achador existe, né, se pesquisador existe, né. Tem um amigo meu que sempre fala assim, tem menos pesquisador e mais achador, né? Porque a tendência, não é só no Brasil, mas na Bélgica inteira também, ou na Europa, eu cansei de ver esses programas, universidade financiada de forma, digamos, disfarçada, né? Através de programas de incentivo do governo, você tem que montar uma parceria e tudo mais. Então, isso é uma tremenda hipocrisia, fumaça e tudo mais. Né? Desculpe falar assim, sem um papo reto, né? Mas é uma realidade. Cansei, porque tem que ser objetivo. Hoje o tempo é curto para nós na Terra, temos que cumprir muitas coisas, então temos que ir andar no ponto. Eu acho que a criação de chamaria de ecossistema em volta de uma tecnologia, um parceiro tecnológico, digamos, tipo a John Cockerill, para nós se torna óbvio. Ok, a gente tem realizações que são fruto da inovação, é bem óbvio, bem claro tudo isso, mas a gente precisa também de criar esse ecossistema à volta da gente para conseguir viabilizar. Temos apenas uma peça lá dentro do quebra-cabeça, né, digamos. Então, realmente temos que criar esse ecossistema. E a academia não é fora desse ecossistema, óbvio, é uma peça-chave mesmo. Eu acredito que esses pesquisadores, esses estudos têm que ser realmente orientados com foco, não apenas para simplesmente solicitar uma bolsa, uma ajuda financeira para financiar um PhD, né, um doutorado, um mestrado. Tem que ser realmente um negócio. Eu cansei de ver tantas coisas desenvolvidas na Bélgica que no final não serve nada. Realmente nada. Só o prazer de pesquisar, na minha opinião. Então, como o tempo é curto e o dinheiro também se torna cada vez mais curto em algumas situações, acho que tem que escolher. A escolha é difícil. Temos que realmente fazer a arbitragem, porque às vezes você vai desagradar alguns sem agradar outros, mas a vida é feita de escolha. Não tem como fugir muito dessa lógica. Então, realmente eu acho que quando ele falou também esse gap, esse preenchido, temos que enxergar como uma mais completa, de forma mais ampla, né? Pensando de forma isolada, um problema ser resolvido, acho que não adianta nada, tudo é extremamente interligado, uma ação tem reações, ou seja, a pensar de forma um pouco mais global, academia, mundo industrial, pesquisa e os demais atores, acho que faz muito mais sentido, tem esse pensamento, né? E também pensando, aquela palavra célebre do John Fitzgerald Kennedy, que fala assim, em vez de pensar que o seu país pode fazer para você, pensa o que pode fazer para o seu país. Onde quer chegar? Sou empresário, né? Então me encontro com muitos empresários brasileiros, e não posso culpar apenas o governo, qual que seja o governo do Brasil, ou qual que seja o país. O empresariado também tem uma culpa grande. O cara ganha dinheiro, para alguns, muito dinheiro. Então o cara fala, por que eu vou quebrar minha cabeça a desenvolver, gastar dinheiro em inovação, tentar exportar meu produto, uma tecnologia? Um fazendeiro, um cara no Minas Gerais, a terra do meu coração, ele fala assim, o fazendeiro brasileiro é muito bom até a porta da fazenda. Porém, o valor agregado não está lá. O valor agregado é feito depois.
Você sabe quando expresso você faz com 1 quilo de café? 700 expresso. Quem dá dinheiro é quem faz expresso. Não quer que quebra a cabeça, quebra a cara dele todo dia no morro, na fazenda, ela fazer café, vender o saco. Não, isso não. Então, pensar um pouquinho de forma diferente. Eu acho que o empresário brasileiro, ele vai ter que entender que um dia ele vai ficar contra a parede e não tem outra saída. Ele vai tentar exportar, vai tentar inovar, vai tentar pesquisar, não tem jeito. Fazer do jeito que foi sempre feito, isso o mundo acabou. É um mundo assim de grande sonhador. Né? Ali, o país da maravilha acabou. Estamos lá, tem que ser pé no chão hoje. Não tem condição de sobreviver. O mundo é assim, é difícil, cruel e frio. Então, temos que acordar e ficar bem lá, bem ligado. Eu agradeço aí as contribuições e repasso para o moderador. Obrigado, Jurandir. Pegando o gancho tanto do Michel quanto do Rodrigo, vou fazer aqui um comparativo com minha área para a gente abordar o próximo tema. Assim, a gente sabe que o hidrogênio não é novo, mas o hidrogênio verde em si talvez seja um pouco mais recente, né? Essa temática da transição energética, como ele se entrega com outras fontes. Se a gente fazer um comparativo com a AGD, por exemplo, no início, em 2012, 2013, a gente tinha coisa de 200 conexões no Brasil. Acho que hoje a gente deve ter perto de 1 milhão, se eu não me engano. A última vez que eu olhei estava 900 mil. Então, eu gostaria de saber dos senhores, assim, quais são os... tempo esgotado ali? A última pergunta, tá? Quais são os maiores desafios do hidrogênio que a gente vem discutindo aqui? Mas eu queria saber especificamente, eu gostaria de saber, desculpa, no estágio inicial, até a gente atingir essa maturação de mercado, como a gente viu na geração distribuída, quais são os maiores desafios e o que é que deve ser feito para a gente ter essa alavancagem do hidrogênio no curto espaço de tempo, a gente não no longo? Eu acredito que é o ganho de escala que vai ditar a redução do custo da produção do hidrogênio verde. Então, realmente, a gente precisa de movimentos ousados, como esse que a gente está tendo hoje, dos primeiros atores do setor adotando uma visão de futuro e realmente investindo nessa visão. Existem tecnologias que podem ser rapidamente aplicadas à produção do hidrogênio verde. Como na SMA a gente tem elementos de geração fotovoltaica que a gente rapidamente conseguiu adaptar para retificadores de conversão de energia para eletrolisadores e células de combustível que já estão em produção em 16 projetos. Então a gente precisa fazer a identificação de atores que tenham tecnologias próximas a um estágio já produtivo de hidrogênio verde, identificar áreas fantásticas aqui, como o Porto de Pecém, quer dizer, eu acho isso uma vantagem competitiva única, que você tem o Porto de Pecém, parte do Porto de Roterdã, numa rota exportadora, que pode elevar a produção, a dimensão, e viabilizar também o consumo interno. Então a gente tem que partir focado na redução do custo da produção do hidrogênio, porque as aplicações já existem, né? A demanda existe na siderurgia, na mobilidade, na indústria alimentícia, na mineração. É uma questão da gente substituir, o hidrogênio já é um elemento demandado pela sociedade, pela economia, e que a gente possa realmente, a partir dos atores que estão mais preparados a fazer essa transição, ter em visão de futuro, investir nessa visão dentro de um processo mapeado. Então, a gente está tendo, com o governo do Ceará, com o mapeamento dos recursos naturais, o mapa da energia solar e eólica, a iniciativa privada, o setor da academia trabalhando junto para isso, acredito que a gente tem os elementos necessários para o lançamento inicial da economia do hidrogênio, né? Realmente precisa ter um pouco de visão, um pouco de coragem, mas também apetite para esse risco e para esse futuro que a gente precisa construir descarbonizado e que, como foi falado, garanta uma qualidade de vida para as próximas gerações.
Eu concordo totalmente com o que falou o André. Eu acho que, mesmo se existem já várias aplicações para o hidrogênio verde, se precisa de ainda mais democratizar o uso do hidrogênio nos diferentes setores, principalmente para fertilizantes, para o transporte, para a siderurgia. E também o que se precisa é de continuar a pesquisa e o desenvolvimento muito. Na John Cochrane temos plano de investimento muito importante para continuar pesquisar e desenvolver eletrolizadores de sempre mais grande tamanho para ganhar em CAPEX e OPEX e também para oferecer mais capacidade. E isso é o desenvolvimento dessas tecnologias que vai permitir responder aos desafios do ambiente e também popularizar, democratizar o uso do hidrogênio verde. Bom, excelente pergunta, cara. Eu vou fazer uma comparação que é interessante, né? Eu vou fazer uma complementação da fala dos colegas, mas é o seguinte, geração distribuída. A primeira vez que foi a definição de geração distribuída foi em 2004, uma lei 5.163 de 2004, que ela regulava a geração distribuída, mas para a geração distribuída acontecer, as concessionárias precisavam fazer uma chamada pública. Então, eu tinha que ter a iniciativa da chamada da concessionária, e que era uma dificuldade, porque o Brasil vivia um crescimento econômico na época, eu precisava comprar grandes blocos de energia, e, gerenciar pequenas, era uma complicação, então acabou que o único local que teve uma chamada pública foi lá no Paraná, que a gente estimulou a Copel para fazer com biogás, lá na Granja do Columbário. Aí veio a 482. A 482, quando ela nasceu já dando mais autonomia para o consumidor virar um prosumer. E foi bacana, mas a coisa não andava. O crescimento foi pequeno, foi muito tímido e tal. E em 2015, em abril de 2015, aí tem um dado interessante que eu vou falar. Em abril de 2015 veio a Confaz, que deu a liberdade dos estados da isenção do ICMS, certo? Sendo que Minas Gerais deu isenção do ICMS em 2014, cara. Um ano antes do Confaz. Veja só, isenção de ICMS em 2014, um ano do Confaz. Em 2015, quando o Confaz liberou, o Ceará, o Acre, Minas aderiu, mas Minas já tinha desconto. Quando Minas deu isenção de ICMS, Minas Gerais deu isenção de ICMS para energia renovável, isenção de ICMS para equipamento, e depois criou uma lei de energia solar, que deu mais um tipo de isenção e etc. No mesmo ano, em 2015, saiu a 1087. A 1087 foi uma atualização da 482 para criar novos modelos de negócio. Em 2015 foi isso, em 2016, ampliando de 1 para 5 mega, certo? Ampliando a geração distribuída até 5 mega, que era até 1 mega, né? Foi para 5 mega. Mas o que é que acontece? Em 2016, Minas Gerais amplia as isenções de ICMS para 1087. Bem, gente, além disso, Minas Gerais criou um ambiente jurídico seguro. Você falou muito bem, hoje o Brasil tem quase 8 GB? 12 GB. Geração é 7, né? 7, quase 8 GB. 18% é Minas Gerais. É o líder. O líder. Mas sabe o que está em Minas também? Sol. Não, cara. Sabe o que está em Minas lá? O capital social das empresas que trabalham com geração distribuída é de 30 bilhões, cara. O Paraná, que começou geração distribuída, é 1,4 bilhão. Se eu tenho mais investimento em energia de geração distribuída, eu tenho mais investimentos de dinheiro na cidade, na região, no estado. E se eu tenho 30 bilhões de capital social, é porque eu tenho mais empresa. Se eu tenho mais empresa, eu tenho mais renda. Eu estou gerando mais emprego. E os meus projetos, o projeto que recentemente de solar lá em Pernambuco, um projeto gigantesco, é da empresa de Minas. Isso está exportando para outras regiões a tecnologia e a cadeia que foi desenvolvida no estado de Minas Gerais. Isso é um exemplo para cientizar para hidrogênio. Né? Essa coisa a gente tem que se ligar. Então, se a gente quer desenvolver a cadeia de hidrogênio, a gente tem que pegar esses exemplos de geração distribuída e, como você muito bem colocou, na minha visão hoje, o estado do Ceará está na frente. Tá? Muito obrigado.
Queria passar a palavra para o apresentador, acho que o nosso tempo está esgotado. Queria agradecer aos... Infelizmente, que a discussão estava muito boa, vocês estavam trazendo informações importantíssimas. Uma pena. Queria agradecer a presença de todos aqui, dizer que foi uma honra participar desse meeting e vamos continuar contribuindo, né, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado ao Vitor Catribe, que foi o nosso moderador, analista do Observatório da Indústria e assessor técnico da ABGD. Agradeço também ao André Gueles, ao Corentin Valer, Rodrigo Regis de Almeida Galvão, Jurandir Picanso e Michel Vreisen, que nos brindaram com esse importante encontro inicial no nosso segundo dia do Fórum Internacional de Hidrogênio Verde. Agradeço aos senhores e vamos dar sequência na nossa programação. Agradeço também, salva de palmas então, nossos painelistas. Momento muito importante para nós começarmos a nossa programação do segundo dia e agradecendo, claro, a sua presença, você que está aí assistindo conosco na nossa transmissão em vários estados aqui do Brasil, em diversos países. Vamos acompanhar então agora mais uma atividade dando sequência no segundo dia do Fórum Internacional de Hidrogênio Verde.